Olá, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. No livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 14, Jesus ele fala para os seus discípulos: deixai os são cegos, condutores de cego. Ora, se o cego e outro cego, ambos cairão na cova. Jesus aqui nesse texto está se referindo aos escribas e fariseus, cujo eles estavam mais preocupados em ensinar aos homens as tradições judaicas do que ensinar os homens a honrar seu pai e sua mãe. E eles estavam invalidando o mandamento do Senhor, que era honrar pai e mãe. E eles diziam àqueles homens que o que eles fizessem da parte deles, eles estariam isentos e tudo aquilo seria oferta ao Senhor. Mas Jesus disse que eles estavam invalidando os mandamentos de Deus por meio dessas doutrinas. Por isso que Jesus fala que eles eram cegos, condutores de cego. Eles estavam guiando homens na cegueira. Eles eram cegos, estavam guiando outros cegos. Mas eu quero dizer para vocês e assim estimular a vossa fé acerca das más companhias ou amizade. Como tem sido ou qual tem sido a sua companhia e as suas amizades? Porque nós podemos perceber que nesse texto Jesus ele instrui os discípulos, para que eles deixassem, não se preocupassem com eles. Mas porém eu quero trazer aqui textos que abordam esse conceito, essa questão acerca de amizades e más companhias. Vejamos que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios para eles não se enganarem. E ele diz assim à igreja: não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, dentro desse texto, nós podemos compreender o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Coríntios para eles ter cautela e não se deixar ser enganado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Qual tem sido a sua companhia, a sua amizade? Será que essa amizade que você escolheu para você tem levado você para as coisas boas? Tem feito você se aproximar de Deus? Ou tem sido uma má conversação? Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Será que essa amizade não está lhe levando somente para os vícios? Será que não está te levando para as bebedices e as curtições desta vida, somente para balada, para beber, para usar, quem sabe, drogas, e se afundar cada vez mais? E você sendo enganado achando que essa amizade só quer o seu bem, mas na verdade está sendo usada para levar você para a cova e para o abismo. Então tome cuidado e tenha cautela, porque as más conversações corrompem os bons costumes, e não é isso que Deus quer para a sua vida. Amizades que somente te corrompem, amizades que não levam você para perto de Deus, que te afasta da presença de Deus, não é isso que Deus quer para você, tá bom? E como também no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 24, Salomão ele vai mencionar acerca do companheiro. Olha, não sejais companheiro do homem mau, não sejais companheiro do homem mau, mal-humorado, nem andes com o colérico, para que não aprendas os seus caminhos e tomes um laço para a tua alma. Então, aquele que anda com uma pessoa mal-humorada, colérico, pessoa furiosa, que tudo quer descontar, sempre quer revidar, é vingativo, não é isso que Deus quer para a sua vida, não é esse tipo de amizade. Então, se você está andando com uma pessoa que só é mal-humorada, colérico, gosta de revidar o mal que alguém faz e expressa para você esses sentimentos que, se pudesse, acabava com alguém, se pudesse, atingir de alguma maneira, se afaste. Porque se você continuar andando com essa pessoa mal-humorada, colérico, tenha certeza que os seus caminhos poderão ser igual deles. Você pode aprender a mesma coisa e cair no laço do pecado, da tentação e da fraqueza, e andar como esta pessoa também anda. O salmista, ele também mencionou que um abismo chama outro abismo. Então nós não devemos ser o abismo, nós devemos ser luz que clareia em um abismo, ou a luz que resplandece para aquele que está em trevas. No Salmos 1,
O verso 1, o salmista, ele diz que bem-aventurado é aquele homem, aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então quem faz isso é bem-aventurado. Se desvie. Essa é a instrução, orientação e conselho que eu te dou. Se desvie daqueles que vivem no conselho ímpio, daqueles que estão no caminho do pecado e aqueles que são escarnecedores das coisas sagradas da parte de Deus. Se desvie depressa, não ande, não ouça o conselho dessas pessoas e não se assente na roda daqueles que se escarnecem e que não têm reverência às coisas sagradas e espirituais da parte do Senhor, porque assim você será bem-aventurado. E no verso em seguida, o salmista, ele ainda diz que essa pessoa que se desvia de tudo isso tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Para vencer as más companhias e más amizades, você tem que meditar na lei do Senhor, guardar no seu coração, para que você possa se desviar das más conversações, das más companhias e das más amizades. Louvado seja Deus, que vive e que reina para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais e mais, em nome de Jesus. E outra coisa, escolha as amizades que Deus ele preparou para você, porque Deus sempre tem pessoas para te ajudar, para te fortalecer, para ser um ombro amigo, para orar com você, chorar com você, se alegrar com você e desejar o seu bem. São essas amizades e companhias que Deus quer, que Deus tem preparado e reservado para a sua vida. Amém? Deus abençoe.